Mateus 6, versículo 5, versículo 9. Mateus 6, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: vocês orem assim. É só isso que eu vou ler. Mateus 6, versículo 9. Vocês orem assim. O que eu quero falar com você hoje é sobre oração. Queria estudar com você esse assunto, o que é oração. Talvez alguns possam perguntar, o que é oração? Qual é a melhor oração? Qual é a oração correta? Como que eu devo orar, Cariston? Tem as palavras certas de orar? Como que funciona esse negócio de oração? O que é oração? Como que Deus aceita essa oração? Então eu quero começar introduzindo algo sobre isso. Nós temos um grave problema que nós gostamos de olhar as coisas e nós julgamos as coisas pelo que nós vemos. Nós apontamos os defeitos, os problemas das pessoas, nós julgamos uma situação, nós olhamos algo e definimos por aquilo que nós vemos. É bem aquele ditado do comer com os olhos. Você vê um contrafilé feito mais ou menos, e você vê um contrafilé bem cortadinho, bonitinho. Os dois podem ser a mesma coisa, mas você vai escolher o que está mais bonito. É verdade ou não? Então a gente tem um pouco desse negócio de comer aquilo que a gente vê com os olhos, de observar e julgar as coisas com aquilo que nós vemos, mesmo que a gente se arrependa às vezes. Mesmo que você julgue alguém ou uma situação por algo, e depois você olha para trás e diz: poxa, não era bem aquilo que eu pensava que era. Aí a gente até se arrepende. Mas a verdade é que a gente faz assim. A espiritualidade é a mesma coisa. A gente leva isso para a espiritualidade. Então a gente julga as pessoas ou a espiritualidade de cada um em particular pelo que a gente vê. Por exemplo, não sei se você já teve, mas num culto assim, você está olhando aquele irmão que, ele levanta a mão na hora do louvor, assim, canta. E você olha assim, poxa. E aí, de repente, ele vem com o envelope para dar o dízimo, aquele envelope que está até cheio, assim. Você fala, nossa. E aí você vê os posts dele no Facebook, porque Deus é bom, porque Ele vai abençoar a sua vida. E você fala, poxa, esse cara aí é 10, cara. Aí você vê toda essa situação e ele grita, glória a Deus no culto. Glória a Deus. Você fala, rapaz, esse cara aí, poxa, esse é espiritual. Aí a gente faz a mesma coisa ao contrário. Você pega uma pessoa que de repente ela fica assim na hora do louvor, ouvindo a letra, observando. Ou você pega os posts dela no Facebook ou no Twitter ou em qualquer rede social e você olha, misericórdia. Como que ele pode pensar uma coisa dessa? Ou você vê ele no culto e ele não grita aleluias. Ele não grita aleluias. Viu, irmão, que grita aleluias? É assim seja, dobrado. Ele não grita, ele não fala aleluias. Você não vê aquela pessoa quieta na dele. A gente fica, esse cara aí é desviado. Esse cara não tem intimidade com Deus. Porque se ele tivesse intimidade com Deus, ele tinha que cantar, ele tinha que chorar, ele tinha que fazer. É assim que a gente pensa. E a gente julga a espiritualidade das pessoas pelo que nós vemos. No final você vai entender porque eu falei tudo isso. Jesus, na época de Jesus era considerado um rabi, um mestre, E em meio aos mestres do judaísmo, em meio aos fariseus, aquelas pessoas que entendiam da lei, os mestres, os rabis, chamados assim, eles tinham um dos costumes que era ensinar uma oração. Então todo mestre, todo rabi que tinha discípulos, eles ensinavam orar. Eles falavam um tipo de oração para que seus discípulos aprendessem. Você pode dizer, cara, mas isso não é algo particular? Justamente, é por isso que eles ensinavam. Os rabis tinham o seu conceito de vida, de fé. Eles tinham a sua forma de ver as coisas na vida. Então, eles criavam uma oração para que seus discípulos entendessem e compreendessem o que ele cria como fé, o que ele acreditava. Ele colocava os seus princípios na oração. Era assim que acontecia na época de Jesus, e é assim que Jesus fez.
Quando a gente olha esse texto de Mateus capítulo 6, a gente está vendo um mestre, um rabi, cumprindo algo de uma cultura judaica. Então não é que Jesus ensinou uma oração só porque ele é filho de Deus, apesar de que essa oração é muito especial. Mas essa oração tem a ver com a cultura que Jesus estava vivendo, em que como mestre ele tinha a obrigação, ou no mínimo como mestre tinha o direcionamento de ensinar seus discípulos a orar. Só que orar com seus conceitos e princípios de fé. E é isso que a gente lê aqui em Mateus capítulo 6, e eu quero ler com você. O versículo 9 diz, vocês orem assim. Então Jesus ensina os discípulos a orar de uma forma. Agora, tem algo especial nessa oração de Jesus aqui também que é legal para nós. Tem 5 anseios do homem, da humanidade, que Jesus coloca nessa oração. Ele responde, ele coloca o que nós temos como pergunta e ele responde também isso em minha oração. Na verdade, dentro da oração do Pai Nosso, a gente consegue enxergar as más notícias e as boas notícias. Cara, o que é isso? Eu já disse em algumas pregações atrás, mas as más notícias são o que nós somos de ruim, aquilo que nós somos, e as boas notícias, aquilo que Jesus é e fez por nós. Essas são as más notícias e as boas notícias. Isso tem dentro da oração de Jesus. Tem as más notícias do que nós somos, mas tem as boas notícias também sobre Deus. Então vamos lendo e eu vou falar com você. Versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro conceito, primeiro anseio da humanidade aqui: um poder superior. Toda a humanidade, todo homem, toda mulher, eles buscam alguém maior. Porque a gente chega num momento da nossa vida que a gente vê que a gente não tem poder sobre todas as coisas. Você começa a ver que você é limitado para algumas coisas, você começa a olhar e dizer, pô, quem faz essa chuva descer? Tipo, não tem como alguém fechar essa torneira ou fazer descer para encher os rios que estão secando? Não tem. Isso está além do nosso poder, não tem alguém que pode ir lá e fazer descer. Pô, mas não tem como, de repente, parar esses raios? Não tem, é coisa que está fora. Mas o sol está cada dia mais calor, cara, não tem como ligar um arzinho condicionado lá em cima? Então, a gente não tem poder para certos tipos de coisas. E Jesus começa na sua oração respondendo ou trazendo um problema que nós temos, um poder superior. E ele diz, Pai nosso que estás no céu. Vocês homens que têm esse problema, e essa é a sua má notícia, porque você realmente é inferior mesmo, mas eu digo para vocês que há um Pai, que é Pai, que está no céu, e o nome dele é Santo. Jesus está ensinando com essa oração o seguinte, ó, a resposta que eu dou para vocês, onde vocês buscavam um ser maior, superior, pois é um Deus que é soberano porque ele está no céu, então ele está acima de todo homem, porém ele é Pai. Então ao mesmo tempo ele tem intimidade com você, mas ele não deixa de ser santo. E o santo de Deus significa que ele é diferente, ele é separado, ele é especial. Nós precisamos buscar um poder, o homem busca alguém maior, se adora qualquer coisa que possa parecer maior do que ele. E Jesus mostra isso em nós, e diz, há um Pai, não é um Deus longe, é um Deus próximo, mas ele continua sendo santo. O segundo anseio do homem é a busca do sentido. Versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Toda a humanidade busca um sentido da vida. A gente às vezes levanta pela manhã e pergunta, por que a gente está vivendo? O que faz? Por que eu nasci? Para onde eu vou? Da onde eu vim? Eu sei, cara, que a Bíblia fala das coisas, da criação, mas assim, que sentido que tem a vida? Para que viver? Então, sem Jesus a gente vive assim mesmo, sem sentido nenhum. Jesus traz isso na palavra respondendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é no céu, seja feita também na terra. Jesus está trazendo algo assim, olha, há um sentido de vida. Há algo que pode responder essa má notícia que talvez você tenha dentro do seu coração. Esse sentido de viver é o reino dele sendo colocado na terra. O que Jesus está falando é assim, olha, eu quero que esse reino venha para a minha vida. Eu quero que esse reino venha para a minha família. Então o sentido meu de viver é ver esse reino sendo apregoado. É vendo a sociedade poder viver o reino de Deus, que a vontade dele é feita nos céus e a vontade dele também ser feita na terra. Como assim? Dizendo que Deus tem uma vontade
sobre algo, sobre alguma coisa, que no céu é feita corretamente, mas aqui, irmãos, por causa por causa das más notícias que nós somos maus, muitas vezes nós não cumprimos a vontade de Deus. Então no céu ela acontece, não que Deus não faça o que Ele quer, mas por Ele dar o livre-arbítrio, nós não fazemos o que é bom para nós e o que Ele quer. Você está entendendo o que eu estou falando? Então esse sentido da vida que o homem não encontra, nós encontramos quando nós entendemos que estamos nessa terra para que o reino dele venha. Para que na verdade as outras pessoas que hoje não estão aqui e não conhecem esse reino, possam conhecer também. O homem sem Jesus, sem Deus, ele não tem sentido de vida. Mas entendendo que a vida dele é o reino de Deus, e que é uma vontade nos céus que já tem sido feita e que pode ser feita na vida dele, isso dá sentido de viver. Versículo 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Terceiro anseio do homem, um apelo aos desejos. As más notícias é que nós desejamos demais. E desejamos coisas às vezes que nem devemos desejar. E desejamos coisas que às vezes nem precisamos desejar. Nós temos um pouco desse exagero dentro de nós. E Jesus faz questão de dizer, olha, você homem tem um apelo ao desejo, mas eu te respondo, o pão nosso de cada dia é o suficiente para nós pedirmos para Deus. Mas e o pão de amanhã, cara? Então, o de amanhã é de amanhã, o de hoje é hoje. O pão nosso de cada dia, ele dá hoje. E tem o de cada dia, mas o de cada dia amanhã vai ser amanhã, e depois de amanhã, tem todos os dias, a cada dia, tem um pão a cada dia. Mas hoje, o Senhor está dando o pão de hoje. Nós temos um apelo dentro de nós de preocupação com o que vai ser amanhã, com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir. E Jesus está colocando na sua oração, pequeninos, vocês não têm nenhum poder superior. Vamos ser sinceros, não tem controle sobre nada. Vocês às vezes não sabem nem o sentido da vida sem Deus. Então, se a gente não tem controle no sentido da vida, não tem controle sobre nada, por que a gente vai querer desejar algo para amanhã? Se nossa vida depende dele. E ele não deixa faltar o pão de cada dia. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quarto anseio do homem, a culpa, o peso da culpa. É carregar a culpa dos nossos pecados. Esse é um outro problema também. Porque a gente peca, a gente erra, e às vezes a gente fez coisas até que não é só um pecado, mas é algo imoral. É algo que para a sociedade é errado. É algo que todo mundo sabe que talvez você tinha que estar pagando por isso. E sem Jesus, nós carregamos o peso da culpa. E Jesus faz questão de orar. Olha, nessa oração que vocês oram a Deus, coloque, perdoa as nossas dívidas. Porque o único que pode perdoar é Deus, irmãos. E Ele alivia o peso da nossa culpa. Então, por mais que você é pecador e fez coisas horríveis, Deus perdoa a sua vida. Porque Ele é eterno em misericórdia. E se você errar de novo amanhã, você pode ir ao encontro dele e pedir perdão. Porque Deus ama as nossas vidas. Isso Jesus faz questão de colocar na oração. Perdoa as nossas dívidas. Nós temos. Somos falhos, mas Deus não é falho. E o último conceito, versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Um outro problema que nós temos na humanidade é o medo do mal. O medo de ser mal. Porque nós já somos. Mas de cair em tentação. E Jesus ora aqui, Senhor, não nos deixe cair. Fala, cara, mas eu sempre orei isso e eu já caí, é claro, porque você pediu, Senhor, não nos deixe, mas você fez questão de cair. Porque Ele fala para você, ó, não vai por aqui, porque aqui você vai cair. E aí você é um pouco teimoso, como eu sou também, e a gente vai, então a gente cai. Mas Jesus faz questão de colocar na oração, olha, vocês têm medo do mal, medo de errar? E agora, eu pedi perdão, perdoa as nossas dívidas, mas eu vou continuar com esse medo? Ele coloca isso na oração. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. Medo do maligno poderia ser um pouco também essa frase que Jesus falou, medo das coisas espirituais, né? Olha, cara, se eu falar, não tem problema nada com isso, mas não fala em demônio que eu corro para longe. Não fala o nome diabo que eu não gosto de ouvir isso. E medo do mal.
Eu ouço vozes, cara. Eu tenho problema com isso, que é medo dos espíritos, das coisas que possam fazer mal para você, e aí você não tem controle. Jesus está orando isso. Não me deixe cair em tentação, Senhor, e me livra do mal. Então, sem Jesus, talvez nós possamos viver essas coisas ruins, mas com Jesus, Ele nos livra do mal. E ele termina a oração dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agora, deixa eu beber uma água. A oração, o problema, irmãos, é que às vezes a falta de leitura da palavra e as tradições, aquelas coisas todas, faz com que a gente mude algumas coisas que a Bíblia nos ensinou a fazer. Uma delas é a oração. Nós acabamos de ler uma oração que Jesus fez. O que é oração para nós? Poxa, cara, essa oração é falar com Deus. Não é a primeira coisa que talvez a maioria aqui pensou? E esse falar com Deus para nós se torna falar com Deus. Então eu falo com Deus. Deus abençoe os pobres, os necessitados. Olha, eu tenho interesse pelas pessoas, cara, mas você só fala. Deus abençoe minha vida, minha família, meu filho. E você vai falando. Porque oração para nós é falar com Deus. Lembre-se que a oração de Jesus tem 5 respostas de perguntas do homem, mostrando as más e as boas notícias sobre nós. E na nossa oração a gente fala com Deus. E a gente fala com Deus, e a gente fala com Deus, e a gente fala com Deus. Porque, infelizmente, a falta de entender o conceito bíblico, entender o que é oração, faz com que a gente fale com Deus. Mas a gente não sabe nem se Ele está ouvindo, e a gente também não quer ouvir. A gente quer falar com Deus, porque Ele precisa ouvir a gente. E oração para nós é isso, é falar com Deus. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, me ouve, Pai. A oração se torna clamor. E clama, e clama, e clama, e chora, e fala com Deus. Muito bem. Não é pecado você falar com Deus, mas oração não é só falar com Deus. E Jesus, trazendo esse ensinamento para nós, Ele fala, nesse texto aqui, sobre alguns mitos, alguns tipos de oração, algumas formas que o homem começou a deturpar já na sua época, do que realmente era a oração. Irmão, se você entender isso daqui hoje, cara, você vai sair daqui tendo um outro conceito sobre oração. E talvez tendo resposta daquilo que talvez você buscava até hoje. Olha só o que diz o versículo 5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Primeiro relato que Jesus fala sobre o orar. Hipocrisia e os judeus religiosos. Ele diz, quando vocês orarem, não sejam hipócritas. Já começa dizendo, quem é hipócrita? Aquele que fica orando nas esquinas, nas sinagogas, para mostrar para as pessoas que ele está orando. Quem eram esses? Os judeus religiosos. Porque eles entendiam que orar era falar com Deus. E eles já estavam tão ruins que eles entendiam que orar era falar com Deus alto nas esquinas. Na verdade, eles não oravam. Porque a própria Bíblia diz, eles já tiveram a recompensa. Quando vocês orarem, nada contra, irmãos, de vocês orarem alto. Mas não pense que orando alto, sabe qual é o problema? Nós começamos a falar, nós nos preocupamos com as pessoas, o que estão olhando para nós, porque esse é o problema e essa é a preocupação que traz em nós quando nós temos essa visão de ficar julgando as coisas pelo que nós vemos. Lembra o que eu falei no início? Nós olhamos as coisas e julgamos pelo que nós vemos, ou seja, isso entra dentro de nós. Então a gente começa a pensar que as pessoas também vão olhar para nós e nos julgar por aquilo que elas estão vendo. Se ela não vê em mim alguém que ora alto, forte, alguém espiritual, ela vai pensar que eu não sou, então eu vou fazer para ser. E aí nós vivemos uma igreja hipócrita, onde pessoas ficam buscando orar para mostrar para o outro, mas ela nem está falando com Deus. Mas você perguntar para ela assim, você orou, irmão? Eu orei, eu falei com Deus o culto inteiro. Mas dentro do coração dela, ela está preocupada com o que a pessoa está vendo ela falar. Dentro da casa dela, ela está preocupada com o que as pessoas estão olhando e vendo ela orar. E ela fala, e ela fala, e ela fala. E Jesus começa ensinando aqui, ó, se vocês pensam que oração é falar muito, falar alto, falar bonito, porque esses caras aqui falam bonito, tudo religioso, judeu.
Fala mais bonito que eu estou falando aqui. Senhor Deus e Pai, soberano e majestoso, tremendo e infinita misericórdia e bondade. Todos ficam, esse cara é espiritual. Gente, olha isso. Um dia eu quero ser assim. E eles oravam, eles clamavam: abençoe Deus os pobres, os necessitados. Eu sou pobre, Senhor, abençoe eu. Eu tive aquela oração assim, o cara ora porque tem que orar, mas dentro dele está dizendo: Senhor, e eu, lembre de mim, é que eu tenho que orar pelo pobre, porque quando eu oro para o pobre, Deus me abençoa. Então, uma troca aí de favores. Aí Jesus começa dizendo para os seus discípulos: olha, não orem como os hipócritas. Não pense que falar alto. Eu oro com autoridade, cara. Autoridade eu oro. Pensando, tipo, tudo bem, assim, você tem direito de orar com autoridade, mas eu fico pensando, se Deus é a autoridade máxima, o que vai fazer diferença a minha oração com autoridade? Como se eu tivesse autoridade, de repente uma pessoa especial tivesse uma autoridade para orar algo especial, e aí o coração de Deus vai ser movido. Mas se você não orar com autoridade, Deus não vai mover o coração. Isso é hipocrisia, irmãos. Porque esses judeus oravam com autoridade. Falavam as leis, falavam forte, falavam impostado, oravam com autoridade. E Jesus, numa passagem, ele diz assim: olha, vou contar uma parábola para vocês. Lembra quando acontece assim, tal templo lá, desce um fariseu e desce um samaritano, um publicano. E os dois desceram para orar no templo. Um orou muito bonito e falou tantas coisas e tal. E o outro, porém, orou com sinceridade, só ajoelhou e disse: Senhor, perdoa porque eu sou um pecador. Qual desses a oração chegou aos céus? E Jesus responde: do publicano, do pecador aqui. Porque ele foi sincero na sua oração. Então, irmãos, Deus não está preocupado com as bonitas, com a expostação de voz. Se você tem autoridade para orar, Deus está preocupado com a sinceridade do seu coração. O versículo 7, eu vou pular um, você vai entender por quê. O versículo 7 fala de um público, os pagãos, olha o que diz: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa que fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quem que era pagãos? Os religiosos idólatras. Eram pagãos, considerado fora do judaísmo, o pecador, porque eles tinham outros deuses além de Deus. E aí Jesus também usa o exemplo deles: ó, não seja como aqueles que são idólatras, pagãos, porque eu coloco eles como pecadores. Não só no sentido de pecador, humanidade, mas no sentido de continuar uma vida errada. Sabe por que vocês não devem ser como eles? Porque eles acham que do muito falar e repetir, Deus vai ouvir. É bem do tipo assim, né? E, tipo, eu acho que Deus não está ouvindo, deixa eu falar mais alto. Deixa eu repetir isso, eu vou falar de novo. A gente ora um dia, a gente ora 2 dias, às vezes na mesma oração a gente fala 3 vezes a mesma coisa. E Jesus usa essa brincadeira assim: vocês acham que Deus é surdo? Tipo, acho que se muito falar, tá, Deus vai ouvir. Pô, estou cansado de ouvir você, então agora eu vou responder a sua oração. É aquela coisa do sacrifício, né? Eu tenho que orar muito, eu tenho que gastar 2 horas orando para Deus responder. Porque se eu gastar 1h30, talvez Deus não vai responder. Se eu gastar 10 minutos, Deus não vai responder. O importante é gastar muito tempo orando. É falar para Deus e falar, e falar, e falar, e falar, e aí fica repetindo como se Deus fosse surdo, ou como se Ele não conhecesse o nosso coração. E nós estamos lá, repetindo, 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 e Jesus diz: olha, não seja como os pagãos. Além de hipócritas, vocês correm o risco de também ser pagãos para Deus. Sabe por quê? Porque quando você muito repete, você parece que Deus não está entendendo o que você está falando. Por que Jesus ensina tudo isso? Porque oração para Deus, irmãos, não é palavras. Oração para Deus é coração. Olha o que diz o versículo 6. Eu deixei para ler as 2 respostas juntas, porque uma completa a outra. O versículo 6 de Mateus 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta, e o Pai que vê em secreto o recompensará. Olha que interessante. Deixa eu já ler o 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O que Jesus falou no versículo 6? Olha, quando vocês forem orar, eu vou ensinar para vocês, respondendo
A primeira fase, respondendo aos religiosos, aos hipócritas. Olha, quando vocês forem orarem, entre no seu quarto, feche a porta, e o seu pai que vê... Peraí, mas o pai não escuta? Porque a oração era para escutar, eu estou falando Deus. Jesus diz que Deus vê em secreto. Ele não escuta, Ele vê. Quando você entrar na porta do seu quarto e orar, fecha lá, porque o seu pai que vê no secreto, Ele vê lá. Então Ele vê algo. Alguns poderiam dizer assim, cara, mas então quer dizer isso, eu tenho que orar bastante, porque Ele vai ver que eu estou orando. Mas aí no versículo 8 ele completa, porque eles pensam que de repetirem, não é assim, porque o Pai conhece o coração de vocês antes mesmo de vocês pedirem. Então o que Jesus está ensinando em oração é que oração é algo que Deus vê em nós, não que Ele ouve. E antes de dissermos, então eu vou fazer bastante para Ele ver, Ele já responde, olha, Ele já conhece antes de vocês pedirem. Jesus está ensinando, irmãos, que oração não é aquilo que a gente pensa que é oração. Palavras, aquilo que a gente vê, porque a gente olha assim, a gente olha por fora. Jesus olha interno. A visão de Deus é diferente, Ele olha dentro de nós. Um dia perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, Madre, como que você... O que você fala quando você ora? Ela disse assim, eu não falo nada, eu escuto. Boa resposta. Mas então se você escuta, conta para nós o que você escuta de Deus. O que Ele fala para você? Quais são as palavras? Ele não fala nada, Ele escuta. Ninguém entendeu nada. O que ela quis dizer com isso, irmãos? Que oração é aquilo que o meu coração fala com Deus. Não são palavras, não é um momento onde você ora muito, onde você repete palavras, onde você fala e fala. Mas oração é quando você escuta Deus. O que Ele fala? Ele te escuta. É um coração ligado com o outro. É disso que Jesus está falando nesse texto. Não. Se talvez oração, porque para mim era. Depois que eu li esse texto aqui, as coisas mudaram um pouco na minha cabeça. Se oração para você era, vamos orar. Nós fazemos isso no culto. Temos que fazer, temos que interceder, mas entenda o que eu estou dizendo. Oração é algo que nós vivemos diariamente. Então você não tem uma desculpa de dizer assim, cara, se eu estou trabalhando tanto, sabe, eu tenho tantos horários ocupados que eu não consigo tirar um tempo para orar. Diz que oração é um tempo onde você para e fala palavras. Porque a oração que Jesus está falando aqui é aquela que o Senhor vê. Ele indica, claro, entra na porta do teu quarto, porque ali você está em secreto, você se concentra mais. Mas a verdade, irmãos, é que Deus não está ouvindo nossas palavras, Ele está olhando o nosso coração. E o que você vai escutar dele? É o coração dele. Isso é intimidade com Deus. Isso é o que o mundo precisa. Talvez isso responda às nossas perguntas de muitas orações que a gente às vezes faz e sente um vazio dentro de nós. Aquela oração que a gente faz e a gente não tem resposta nenhuma. E a gente diz, não adianta, porque eu não tenho resposta. Mas eu digo para você, a resposta é ouvir o coração de Deus. E o que Ele fala? Não sei. É o coração dele. Você só escuta. E Ele te escuta. Porque é um coração linkado com o outro. Amém? Essa palavra que eu queria deixar com vocês sobre oração, mas é a primeira parte da palavra. Semana que vem eu vou continuar falando sobre isso. Porque no versículo 14 desse contexto que a gente não leu, e eu quero ler com você, diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jesus faz questão de destacar isso daqui nesse texto. E isso eu vou falar com vocês semana que vem. Reflexão e paixão na oração. Hoje, a porção que você precisa saber e entender, que você precisa guardar no teu coração, é que oração não são palavras. Isso não quer dizer, irmãos, que não é para você tirar seu momento com Deus, de ir lá e orar.
Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa às vezes parar no nosso momento com Deus e ouvir. E o que Ele fala? Ele não fala, Ele escuta. É sentir o Espírito de Deus dentro de nós. Porque se nós temos um Espírito de Deus dentro de nós, eu não preciso falar muito, Ele sabe o que está aqui dentro. Antes mesmo de você pedir, Ele já sabe. E se você não tem esse tempo de momento com Deus, você também não tem desculpa, porque o teu momento com Deus é a partir do momento que você levanta e acorda. E até a hora que você dorme. Você deita na sua cama e diz: Deus, obrigado porque o Senhor está aqui comigo. Amanhã eu preciso trabalhar, eu preciso resolver esse problema, o Senhor vai poder me ajudar? Ele sabe que está dentro do seu coração, irmãos. Você está entendendo? Não adianta, não quer dizer que você vai chegar aqui que, pastor, eu preciso de uma oração sua, uma oração mais forte, porque a minha está muito fraca. Alguém que ora com mais autoridade, para você orar por mim, porque, olha, tá difícil. Não tem problema, se vir pedir oração, que eu vou orar por você. Quantas vezes for preciso. Mas o que eu quero trazer para você entender, é que quando você pensou naquilo que você precisava, se o Espírito Santo está dentro de você, Ele também sabia o que você precisava. Então Ele já ouviu você. Agora a questão é, nós estamos ouvindo Ele? Nós estamos parando alguns segundos da nossa vida e tentando ouvir o que Deus está falando?